E o D'Artagnan, esse lindo rapaz para as jovens que estão aceitando o currículo, analisando o currículo, vai fazer o preparo de hoje. D'Artagnan, eu senti que você ficou meio rosa. Boa tarde, gente. Vamos tentar aqui fazer algumas reflexões. Um pouco envergonhado, mas vamos lá. O livro que nos cabe comentário é O Vida Feliz, da Joana de Ângeles, e o capítulo é 98. Exila das províncias da tua vida a maldade. Rebate o pensamento doentio com o saudável. Corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesoura da confiança no teu próximo. É tormentoso viver armado contra os outros. Ver primeiro o lado negativo, detectar a imperfeição. Ninguém há na terra sem defeitos, como não existe só uma pessoa que não possua também virtude, por pior que esse indivíduo seja. Procura o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável. Mais uma vez, as reflexões da Joana não podem ser de outro jeito. Não existe felicidade possível, não existe felicidade alcançável, que não aquela na prática do amor. Só que ao mesmo tempo que a gente fala tanto de amor, a gente percebe que ele é um pouco banalizado. Mas, e aí? Uma palavra, amor. Difícil a gente tentar, às vezes, conceituar, difícil a gente tentar definir o que vem a ser amor. Mas a gente não pode pensar diferente, que o amor ele não é nada mais do que a força da própria vida, a própria divindade a se manifestar em cada um de nós. Então, dentro desse raciocínio, duvidar de nós, duvidar dos nossos irmãos, é duvidar do nosso próprio Criador. Não pode ser por aí. Temos que saber, sim, observar os nossos defeitos, observar os aspectos que nós podemos melhorar, mas, acima de tudo, confiar. Confiar no nosso lado bom, confiar na nossa melhor parte. Tá bom? Que vocês possam ficar em paz, ter uma ótima semana. Jesus, amorável Mestre, que nos acolhe nesta tarde de hoje, serenando os nossos corações e trazendo a harmonia aos nossos pensamentos, lhe pedimos, Senhor, que nos abençoe nesse instante, que nos desperte as consciências, para que possamos compreender os seus ensinamentos. E a Ti, mentora amorosa, lhe pedimos que envolva e inspire nosso amigo querido Hélio Ribeiro nos estudos que ele preparou para compreendermos o mundo dos espíritos nesta tarde. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. Hoje nos coube um assunto um tanto quanto mais profundo, né, ligado a uma temática que envolve hoje o mundo inteiro, a uma pandemia chamada obsessão. E uma consequência dela, algo que pode ser impulsionado por ela, que é o suicídio. Esses dois ingredientes estão no livro Dramas da Obsessão, recebido mediunicamente pela Dona Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo Dr. Bezerra de Menezes.
E o livro começa com o conto que nós vamos hoje estudar, Leonel e os Judeus. Conta uma história de uma carta que Dona Ivone recebeu. Ela estava morando na cidade de Lavras, em Minas Gerais, quando ela recebeu uma carta, e a carta estava pedindo um socorro. Uma amiga dela narrava a história de uma família vizinha, onde o pai daquela família, Leonel, havia cometido suicídio. A sua filha mais velha, quase um ano após, a filha chama-se Maria João, cometeu suicídio também. E o filho menor já tinha tentado, mas não havia conseguido. Essa vizinha, desesperada com aquela situação daquela família, faz uma carta e envia para Dona Ivone Pereira. Vale a pena lembrar que no livro relata que o Dr. Bezerra de Menezes, ao lado dela, porque na hora que ela começa a ler a carta, ela o chama mentalmente, ele diz que fotografa mentalmente a carta para lembrar dos assuntos mais importantes daquilo que estava ali escrito. E dali ela, no trabalho mediúnico, pede uma orientação a ele, e ele escreve através da psicografia dizendo que que seria necessário um trabalho mediúnico de atendimento a espíritos ligados àquela família. E deveria ser um trabalho específico, uma reunião específica para atender aquele caso. E ela combina com os outros irmãos e faz uma reunião de intercâmbio espiritual, ou seja, uma reunião onde os espíritos vão se comunicar através de médiuns, que são aquelas pessoas que têm a capacidade de servir como instrumentos, intérpretes dos espíritos. E a história que vem à tona remonta a Portugal, na Idade Média, num período muito difícil, onde a intolerância religiosa campeava. Se hoje ainda, em pleno século XXI, nós temos ainda na mídia notícias de intolerância religiosa, naquela época a intolerância religiosa era algo que era carimbado pelo próprio Estado, ou seja, o governo não admitia uma outra religião que não fosse a religião oficial. E naquela época, século XVI, a religião oficial em Portugal era a religião católica. Não existia ainda nenhuma outra forma de entendimento. Então, tudo aquilo que fosse diferente do entendimento católico era intolerante, era algo que não podia coabitar no mesmo reino, no reino português. E aí inicia-se um processo muito grave, que é o chamado Santo Ofício, ou a Inquisição, onde os casos de intolerância, mas naquela época não se falava disso, era heresia, os casos de heresia ou bruxaria eram julgados, e para purificar a alma daqueles que faziam erro, só tinha uma saída: purificar através de queimar o corpo físico, e daí as fogueiras da Santa Inquisição. Então, remonta aquela época do passado, onde em Lisboa, algumas famílias muito ricas, antes de um decreto régio para expulsar todos os judeus de Portugal, e foi uma grande quantidade de judeus portugueses para a Holanda, e até hoje, quando você for lá, você vai passar naqueles passeios pelos canais de Amsterdã, você vai ver um prédio muito grande, retangular, e aonde está escrito, ou onde o guia de turismo vai dizer, é uma sinagoga de judeus portugueses. A colônia portuguesa em Amsterdã, ela remonta ao século XVI, onde houve aquela grande expulsão de judeus de Portugal. Mas algumas pessoas que tinham muitos interesses, famílias e amigos em Portugal, a eles foi dada uma chance.
a chance de uma conversão. Eles poderiam continuar morando em Portugal desde que largassem a fé judaica e aceitassem a fé católica. E para isso, eles seriam batizados e deveriam cumprir com todo o formalismo de uma fé católica. Todo domingo na missa, se confessar, participar de todas as organizações, os eventos que a igreja promovia. Mas, em comum acordo entre a igreja e o próprio governo português, para se manter um controle de quem era aqueles que ficaram conhecidos como novos cristãos, deveria aquele ser rebatizado com um nome cristão. E o seu sobrenome deveria ser oriundo da natureza, com o nome da própria natureza. Então, a criatura chamava-se Jacob, e aí virou João. João, e tinha um nome hebraico, de família. E aí, para poder reconhecer que ele era um cristão novo, botou João Macieira, ou seja, o pé de maçã. E aí começou Pereira e outros nomes, tudo da própria natureza. Eu sou ribeiro e sou loureiro. Ribeiro é um rio pequeno, loureiro é o pé de louro. Então eu sou judeu e cristão novo 2 vezes, por pai e por mãe. E todo mundo que tem um nome derivado já sabe que é descendente de famílias judias que se converteram ao cristianismo. Mas hoje, século XXI, estamos no conhecimento espírita, aceitando a fé espírita, e aquele passado ficou para trás. Agora, nós já estamos com novas luzes e para podermos ter uma vida melhor do que aquele passado que ainda, em alguns casos, teimam em coexistir com o presente, né? Então, vamos acompanhar a família do velho Aboabe, e aonde ele se converteu ao cristianismo. Era um homem muito rico, um judeu muito rico, tinha 2 filhos, jovenzinhos, e uma sobrinha que vivia com eles, a Esther. E tinha os 2 meninos, e sempre existia aquele monitoramento das famílias mais ricas para ver se eles, de alguma forma, estavam com algumas práticas de judaísmo, porque aí seria considerado como um crime religioso e todos os bens seriam confiscados. Metade para a igreja e metade para o governo português. Assim dizia o Tribunal do Santo Ofício ou a Santa Inquisição. E aí o Frei Boaventura, ele era o maior da Santa Inquisição em Portugal, era o Inquisitor-Mor. E ele resolveu frequentar a casa muito rica, muito bonita, da família Boabe, para ter ali um monitoramento, porque aquela família muito rica aceitou o cristianismo, participava de tudo, mas será que eram cristãos mesmo, ou eram judeus e estavam só ali fazendo fita? E aí começou a frequentar. Ia para o lanche da tarde, e era uma mesa muito farta, tudo de bom e do melhor era oferecido para ele e para 2 outros frades que o acompanhavam, 2 irmãos gêmeos, que eram frades, os irmãos Mirandela. E era o Frei Boaventura com os irmãos Mirandela frequentando a casa. A Esther pegava da harpa e tocava músicas cristãs lindas. E Esther era uma menina muito linda, 15 anos, uma beleza assim diferente. E o Frei Boaventura, apesar de ter feito os votos de castidade, começou a se interessar pela Esther. Começou a sentir-se apaixonado pela Esther. Como aquela época já
aqueles que faziam seus votos, muitas vezes contrariavam a própria promessa e tinham as suas amantes, ele começou a ter interesse em Esther. E sempre pedia para que Esther tocasse, Esther tocava a harpa, cantava, ele ficava maravilhado. E ele, dentro de si, tinha uma intuição que ele dizia: não são cristãos. Eles estão ainda com a prática do judaísmo e eu tenho que descobrir, porque a fortuna deles é algo quase que incomensurável. Eu vou ter que, de alguma forma, ter Esther nos meus braços e vou ter metade dessa fortuna para mim. Ele pensava. E um dia, ele chegou lá para o lanche da tarde e a mesa não estava como costumava estar. Estava faltando muito das coisas que costumavam ter na mesa. E o velho Almoabe diz: olha, infelizmente nós perdemos aí uma empregada e a Esther que teve que ir para a cozinha fazer as coisas, então não está conforme seu gosto, pediu desculpas. E aí o Frei pensou: olha como eu vou colocar um espião aqui dentro para vigiar 24 horas por dia e ver se essa minha intuição é verdadeira ou não. E falou assim: o senhor está sem um empregado, que tal? Eu tenho aqui um casal um casal que veio do interior e que poderia, de alguma forma, ajudá-los. E apresentou um casal que antes ele havia retido, porque era um casal de ciganos e que estava preso, e ele falou assim: olha, a liberdade de vocês vai depender de um trabalho que vocês vão fazer na casa do velho Aboabe. Tem que descobrir se eles têm práticas judias. E apresentou o casal, que foi aceito na hora, e começou a trabalhar. Passou um tempo, e sempre a mulher ia ter com o Frei e dizia: não descobri nada, não tem nada, eles são católicos, eles participam, o quarto de Esther é todo enfeitado com terço, tem imagem lá de Nossa Senhora, então eu não sei como que eu poderia dizer se eles são ou não são católicos. E o Frei dizia: toma conta, você vai descobrir. E um dia ela acordou com barulho, era próximo de meia-noite. E ela foi pé ante pé, porque viu que tinha uma luz acesa no meio da casa. Aquelas casas antigas, a moda árabe ou a moda do Oriente, onde tem um jardim no meio da casa, os cômodos são voltados para esse jardim, e ali no meio do jardim tem uma fonte d'água. E ela viu que tinha ali algumas pessoas. Ela foi devagarzinho e olhou pela fresta da porta, quando o menino mais novo pula naquele laguinho, vai até a árvore que tinha no meio lá do lago, numa pequena ilha pequenininha, e por trás ele mete a mão em algum local que ela não consegue ver direito e tira um canudo. Um canudo de madeira que leva até o velho Aboabe, que abre e tinha papel. Um papel, parecia um rolo de papel, e ele começa a ler numa língua estranha e todos ficam ajoelhados. Pronto. Foi o que bastou para que ela descobrisse que era uma prática que não era católica. No meio da noite, naquela da noite, todo mundo se reúne, então ela vai no dia seguinte ao Frei e conta tudo. Naquele dia o Frei foi lanchar, mas já tinha chamado os guardas, que ficaram bem pertinho da casa, para um sinal seu invadirem a casa. E estavam ali no meio do lanche, quando o Frei dá um sinal para um dos irmãos, Mirandela, que pula no lago, vai até a árvore, coloca a mão por trás e descobre o canudo. E o velho Aboabe fica desesperado. Nisso, quando
o Mirandela entrega para o Frei Boaventura o canudo, o Frei abre e vê que é a Torá. A Torá é a parte da Bíblia que os judeus aceitam. Na mesma hora ele fala, os guardas, e prende a família inteira. Prende a família inteira, leva para as masmorras do Palácio Episcopal de Lisboa e inicia-se a sessão de torturas. E as torturas, não vale a pena relatar, mas quem quiser se aprofundar, pode ler o livro Dramas da Obsessão, que vai descobrir os horrores das torturas praticadas pela Inquisição, para que a alma seja purificada e para que todos esses possam falar a verdade. E aí, depois de muita tortura, e sempre tirando Esther, que ele se aproveitou da menina, fez aquilo que quis, e depois leva Esther na frente do tio e na frente dos dois primos, e a tortura também. E eles, o tio, a Boab e os meninos, ficam numa situação de uma perturbação muito grande, e Esther não aguenta e desencarna com aquela tortura. Todos eles desencarnam no mundo espiritual. Eles combinam de voltar. O Frei Boaventura com os irmãos Mirandela vão constituir uma família. E pediram a ajuda de Deus, dos bons espíritos amigos, para voltarem bem longe daquele palco, e vão voltar no Brasil e pedem para voltar no Rio Grande do Sul. O Frei Boaventura reencarna e é um outro, dessa vez menino, e a família dá um nome novo, Leonel. Leonel, então, era aquele menino que tinha dificuldades de relacionamento no lar. Era um menino ranheta, um garoto enjoado, ou numa linguagem muito dos dias de hoje, um marrento. Era um menino atiçado, né? E a família não sabia o que fazer com ele, e aquele tempo antigo, década de 20 do século passado, o médico ia em casa ainda, o médico ia, que ele tinha crises histéricas, e o médico dizia, ó, tá aqui o remédio, mas dá uma coça nele também, que isso aí é manha, metade é manha. Bate nesse garoto. Aquele tempo, né? Porque hoje em dia, com a lei da palmada, não pode mais. Mas naquela época, tinha aí esse corretivo que até o médico mandava. E ele era muito difícil, foi um aluno difícil no colégio, repetia ano, uma dificuldade, um filho complicado, já se tornava adolescente, empurrando os estudos, com uma dificuldade em casa. De vez em quando ele tinha umas crises assim, e a mãe, conversando com o pai, falou assim, olha, Leonel já está numa idade que está dando muito trabalho para nós, já é um mocinho, acho que a saída para ele é casar. Vamos casar, Leonel, e quem sabe uma esposa não dá jeito dele. Vou fazer só um pequeno parênteses. Ainda existia aquele pensamento naquela época de que casa com jeitinho, você muda ele. Pode ficar tranquila, minha filha. Você vai com todo jeitinho, você vai mudar ele. Não se iluda. A pessoa só muda se quiser. Não vai mudar ninguém depois que casa. Nem antes, nem depois e nem durante. Só muda se a criatura quiser. Aí Leonel, de tanto o pai e a mãe colocarem ele para passear na praça, né? E aí ele conheceu uma moça, se encantou e casou. E lá no livro consta que houve uma trégua de 3 anos. 3 anos onde Leonel teve uma vida tranquila. 3 anos onde ele conseguiu terminar um curso, formou-se em contador, conseguiu um emprego numa indústria em Porto Alegre, era guarda-livros, era o nome que dava naquela época, e um salário razoável, e aí teve a primeira filha. E lá no livro consta que era uma menina feia.
era feia. Era o irmão, um daqueles dois Mirandela que voltou. E aí ele pediu a experiência de passar pelo corpo feminino. Mas a consciência dele era tão pesada de erros praticados, inclusive naquele período que ele foi um frei lá em Portugal, e naquela época ele já mancava, que ele reencarnou mancando. Então já tinha aquela dificuldade, além de uma menina feia, tinha uma dificuldade que mancava. Bom, depois desse período de 3 anos, eis que o velho Aboabe, no mundo espiritual, ainda com os filhos também no mundo espiritual, e Aster também, o velho Aboabe consegue localizar Leonel. Localiza e inicia seu processo obsessivo. O processo de obsessão ele ocorre quando uma tomada chamada remorso, aonde aquele que cometeu o erro tem o remorso latente dentro de si, e um plug chamado vingança, que é comandado pelo cobrador, pelo espírito cobrador ou espírito obsessor. Quando a tomada encontra com o plug, faz clique e inicia esse processo obsessivo. E foi isso que aconteceu. Aconteceu de iniciar o processo obsessivo, e o processo obsessivo inicia-se passo a passo. O obsessor não tem que ir para a fila de banco, não tem que colocar filho em colégio, então ele fica igualzinho naquele filme Ghost, lembra? Que aquele espírito ficou falando na cabeça daquela mulher, que ouvia o espírito falar, e até ela levantar e ligar para a esposa dele, que estava encarnada, ele ficou ali cantando no ouvido dela. Assim é o espírito obsessor. Não tem nenhum compromisso com mais nada a não ser com a própria obsessão. Iniciado o processo de cobrança, processo obsessivo, o espírito percebeu, o velho Aboabe percebeu que Leonel ele tinha algumas fraquezas, e eles sempre vão mapeando as nossas dificuldades, mapeando para ver aonde que eles vão atacar as nossas fraquezas. E viu que Leonel, assim como a grande maioria de nós, sofre de um mal chamado vaidade. E ele um dia falou assim, era a época que existiam os cassinos, o cassino funcionava livremente, em Porto Alegre tinha um enorme, que ficava exatamente no caminho do trabalho para a casa dele. Um dia o espírito ao lado dele falou assim, você tem uma cara de que tem sorte no jogo? E ele captou aquilo e falou assim, eu acho que eu tenho sorte no jogo. Repetiu o que o espírito falou. Quando ele repetiu, o espírito viu, a sintonia está perfeita. Insuflei nele a vaidade e ele retornou positivamente. E o espírito falou assim, amanhã você vai receber o seu salário. Que tal fazer uma surpresa em casa, chegar mais tarde, que você vai passar no cassino e vai jogar todo o seu salário no jogo, e você vai sair de lá com a bolsa carregada de dinheiro. Ele, uma boa ideia que eu tive agora. Olha que ideia que eu tive agora. Amanhã eu vou receber o salário, eu vou no cassino, vou gastar tudo. E eu vou ganhar 5 vezes mais, 10 vezes mais o meu salário. E assim ele fez. No dia seguinte, ele recebeu o salário e o obsessor falou assim, vamos lá? E ele, eu vou lá. Senta aqui, eu sento aqui. Primeiro na roleta, vamos na roleta. O obsessor falava, ele captava, ele ia. Conclusão, não tinha zap, não tinha celular, não tinha nada. A mulher desesperada, deu meia-noite, cadê ele? Ele chega em casa sem 1 centavo. E não falou nada para ela, disse que estava fazendo serão no serviço, hora extra,
E no outro dia, o espírito, quando ele entrou no coletivo, no ônibus, para ir para casa, o espírito começou: é hoje. Hoje é o seu dia de sorte. Vai para o cassino. Mas eu não tenho um tostão. Ele falava com ele próprio, pensava que falava com ele. Mas ele estava respondendo ao obsessor. Ah, você pede emprestado. Você vai conseguir. Ele pediu R$50, a colega que estava com ele do lado, emprestou, ele foi. Perdeu tudo. E o espírito deu um tempo. E quando estava já chegando, passados 10 dias daquele segunda ida, de manhã cedo, quando chegou no trabalho, o espírito falou assim: é hoje que você vai ganhar tudo, você vai quebrar aquela banca lá. E ele respondeu para ele: não tem um tostão, mas você é o guarda-livros, você tem a chave do cofre. O depósito no banco é 2 vezes ao mês. Tem muito tempo até a próxima ida ao banco. Então, você pode pegar emprestado. Ninguém vai saber. Só ele e o obsessor, né? Ele abriu o cofre, apanhou um volume de dinheiro e foi para o cassino. Jogou e, obviamente, perdeu tudo. No dia seguinte, preocupado: e agora? Estou devendo lá o caixa do banco, caixa de lá do serviço, tirei do cofre. No dia seguinte, o espírito, impondo a sua vontade, contrariando o bom senso, quem está no processo obsessivo começa a perder o bom senso. O espírito falou assim: põe mais um pouquinho no cofre. Não, depois eu te reponho, você vai ganhar tudo hoje, é hoje o seu dia de sorte. E aí, ele foi no cofre, põe mais. Foi para o cassino, perdeu tudo. Como era 2 vezes ao mês que o boy levava o dinheiro ao banco para depositar na conta, o diretor falou assim: ô Leonel, organiza tudo aí que amanhã nós vamos fazer o depósito. E ele: caramba, está faltando dinheiro à beça no cofre. E agora? E agora, o que eu vou fazer? Foi para casa e o obsessor do lado dele falou assim: amanhã, quando você chegar, a gente vai resolver isso. Mas antes, põe um pouquinho e vamos ao jogo. Vamos resolver isso hoje. Ele ainda põe mais um pouquinho de dinheiro no cofre, foi lá, perdeu tudo de novo. No dia seguinte, quando estava já para encerrar o expediente e o boy papaiar o dinheiro e ir ao banco, o obsessor fala assim: você vai ser descoberto. Todo mundo vai descobrir que é você. O diretor vai ver que não tem o dinheiro no cofre. Só você e ele que tem a chave. Quem é que apanhou o dinheiro se não foi ele? Foi você. Você não vai conseguir passar por essa vergonha. Como é que você vai chegar em casa e contar isso? Você vai ser despedido, você vai ser preso. Só tem uma saída honrosa para você. Na mesa do seu diretor, na primeira gaveta do lado direito, tem uma arma. Põe a arma e resolve tudo. Ele não titubeou. O obsessor foi com ele até a porta. Quando ele abriu a porta, o obsessor parou. Por quê? Não quer assumir a culpa da morte. Ele entra, põe a arma, consuma o ato. Ele se matou. Mas Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, pergunta assim: existe algum arrastamento irresistível num processo de obsessão? A criatura está obsediado, completamente envolvido por um espírito, e que vai mandá-lo se matar. Quem tem culpa? O espírito obsessor ou aquela criatura? E os espíritos respondem assim a Allan Kardec: não existe arrastamento irresistível. Arrastamento existe, irresistível não. Se a criatura está no domínio das suas faculdades mentais, na hora ele fala: não, não vou fazer isso. E aí ele não faz. Mas se ele faz e está em pleno uso de suas faculdades mentais, ele é um suicida.
E aí Allan Kardec começa a perguntar sobre o destino dos suicidas no mundo espiritual. E os espíritos dizem aquilo que nós já sabemos. Não existe o fim. A morte não existe. Nós vamos continuar vivos. Mas quem parte dessa terra pela porta falsa do suicídio, esses têm uma situação muito difícil a passar no mundo espiritual. Num filme Nosso Lar, logo no início, percebe-se a situação de André Luiz no Vale dos Suicidas. Uma amiga que eu tenho, advogada também, muito assim, tendenciosa, com umas ideias suicidas, não é espírita, não quer nem ouvir falar de espiritismo. Eu emprestei para ela, assim que lançou, o DVD. Vamos ver o que você acha disso. Daí a 2 dias ela me liga: ô Hélio, eu vi o filme. Aquilo que tem lá do suicídio, daquele vale onde ficou aquele moço, é assim mesmo? Eu disse: não, não é não. Ela: bom, que eu pensei que fosse assim, é 1000 vezes pior. Ela: é? Isso é. Porque a indústria cinematográfica tem um limite para fazer os efeitos especiais. Não conseguiu chegar nem no milésimo da dor pelo qual passa o suicida após o ato. Então, só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida. Daí o movimento espírita fazer campanhas já há muitos anos de valorização da vida. Nós somos contra o suicídio e diversas outras formas de extinção da vida. E, para o suicida, tem ainda diversos outros agravames, através, inclusive, de um livro que a gente pode conhecer, Memórias de um Suicida, escrito pela dona Ivone do Amaral Pereira, mesma médium, através do qual o Dr. Bezerra escreveu Dramas da Obsessão. Memória de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, e que fala da história de 5 portugueses que cometeram suicídio. Como foram os atos que antecederam ao suicídio, como que foi a dor lá no Vale dos Suicidas e o resgate que acontece na hora certa, depois deles purgarem pelo erro praticado. Tudo isso faz do livro Dramas da Obsessão um livro muito importante quando estamos estudando ou querendo conhecer como que funcionam os mecanismos do processo obsessivo. Como que funciona o trabalho que os espíritos cobradores têm para, num processo de obsessão, nos levarem, inclusive, a uma situação como aconteceu com o Leonel. A filha de Leonel, Maria João, era um dos irmãos. Não aguentou o suicídio do pai, 11 meses depois se mata. E aí, como que vai socorrer essa família que ficou na terra? Como é que vai socorrer, ajudar e orientar aquelas pessoas todas envolvidas nesse drama? Dr. Bezerra convida alguns companheiros do mundo espiritual para organizar um trabalho de convencimento daquele espírito cobrador, o velho Boab, para que ele possa ser convencido de que a justiça com as próprias mãos não vale a pena. Deve sim aguardar o justo juiz. Por quê? Há o julgamento na nossa própria consciência. E a justiça de Deus é perfeita, diferente da justiça dos homens. Nós vamos quitar os erros cometidos através de suaves prestações. A justiça pelas próprias mãos é típica dos homens e não de Deus. Então, num programa de socorro a esses espíritos, Dr. Bezerra de Menezes faz um momento onde aquela mocinha Esther, que perdoou seus algozes, que estava num patamar espiritual superior
ao do seu tio e dos primos, que ficaram cristalizados naquela cobrança, ela foi a peça principal para organizar aquele resgate. E Dr. Bezerra começa numa história onde esse amigo que ele convidou vai visitar o velho Aboabe e diz que era o mensageiro de Esther, que Esther queria falar com ele. E ele fala assim, mas onde está a minha sobrinha, que eu não vejo há muito tempo? Esther, ela participa de um grupo do qual eu participo, da onde um grande rabi, um homem de muito conhecimento da nossa raça, ou seja, judeu como eles. E Jesus nasceu numa família judaica, era judeu. Um grande rabi tem grandes ensinamentos e, com certeza, lá Esther vai poder conversar com o Senhor e vai poder trazer uma nova alegria ao seu coração. E o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, não, eu estou aqui na casa desses que me devem muito. Eu sofri muito na mão deles e agora reencontrei-os e vou dizimá-los. E num processo de convencimento, de um bom papo ninguém escapa, né? Vai convencendo e fala assim, vamos lá ver Esther, vamos ver onde está a sua sobrinha. E aí, ele que estava com o pensamento cristalizado na Lisboa do século XVI, anda pelas ruas de Porto Alegre como se fosse Lisboa. Ele olha nos prédios e na sua tela mental ele só consegue ver Lisboa. Olha como é diferente a situação de um encarnado para um desencarnado e que está com a ideia fixa, com a mente cristalizada num processo de vingança. E aí adentram as instalações de uma casa muito grande que para ele, o velho Aboabe, era uma sinagoga. Na verdade, era uma casa espírita. E aí esse amigo fala assim para o velho Aboabe, se você daqui nesse sofá, enquanto eu vou chamar a Esther, só descansa um pouquinho aqui. Quando ele senta, ele é tomado por um sono muito grande, e dali acontece o quê? Não era uma sinagoga, era o centro espírita, e era a hora da reunião mediúnica. Quando ele dormiu, ele foi ligado a um médium, e quando ele acorda, ele faz aquela pergunta que muitos espíritos perguntam, onde eu estou? Que lugar é esse? Era um transe mediúnico, aonde no processo do diálogo, ele é convencido, através, é óbvio, de um processo longo, a deixar aquela vingança de lado. Meus irmãos, o processo obsessivo tem então origens nos erros praticados por nós em vidas anteriores. E nessa vida, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, causas atuais das aflições. Nós, nessa vida, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, também fazemos muita coisa errada. Daí temos a doutrina espírita para nos ensinar a corrigir os nossos passos, a fazer tudo bem que estiver ao nosso alcance, a praticar a caridade, a sair um pouco de nós e a descobrir que nós temos muito que fazer para construir dentro de nós e ajudar a construir o reino de paz na Terra. Depende de nós. Está na questão 134 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da nossa reencarnação. E os espíritos respondem a Allan Kardec. Nós viemos à Terra passar por provas ou expiações, alguns vêm em missão, mas todos nós podemos construir, ajudar a construir o reino de Deus na Terra, que é um reino de paz, que é um estágio da humanidade onde nós vamos viver em paz. Que possamos, meus irmãos, aproveitar esse momento na casa espírita, esse momento onde espíritos bondosos estão aqui conosco, nos auxiliando,
nos intuindo a prática do bem. E que o seu lar hoje seja abençoado, que você possa receber a paz de Deus em seu coração, hoje e sempre. Muito obrigado.